tem terremoto acontecendo no mundo inteiro agora. Não, mas obrigado, tio Roger. E vamos lá, vamos de timeline. Eles estão na área, o time mais fera que existe na Flórida, no continente inteiro, que está colocando luz sobre as trevas da Suprema Corte Brasileira. Bom dia, Lacombe, tudo bem? E aí, Marcão, Paula, pessoal, tudo bom? Bom dia. Não, e o mais incrível é que com essa mudança do entendimento sobre o foro, né, e mesmo que o político deixe sua função, ele continua sendo julgado, né, por suspeita de crime e tal, pelo STF. Agora a gente falou ontem no Conversa Timeline sobre isso. O STF ganhou mais um instrumento aí de chantagem, né? Então, o Alexandre de Moraes já puxou lá um processo que ele tinha encaminhado contra o Gilberto Kassab em 2019 para a Justiça Eleitoral, já puxou de volta para ele, puxou também um processo contra o Ricardo Salles. E o mais incrível, vocês estavam aí, né, Marcão e Paula, falando sobre o jornalismo que deixou de ser jornalismo, é você encontrar nos jornais de hoje, que eu faço essa tarefa hercúlea, dificílima de ler vários jornais de manhã, é você encontrar artigos defendendo, achando normal a chantagem que o Alexandre de Moraes está empreendendo, né, a principal delas, contra o Gilberto Kassab, por conta daquele discurso do Bolsonaro lá no dia 16 em Copacabana. Avisou, conversei com o Gilberto Kassab, aparamos aí as arestas, tinha um problema com ele, foi tudo resolvido nesse encontro, e ele já falou que o PSD está com a gente no apoio ao projeto de lei da anistia. E aí, 3 dias depois, o foro, o entendimento sobre o foro tinha sido alterado no dia 11 de março. Então, 16 de março, a manifestação, timeline, e dia 19 de março, o Alexandre de Moraes puxa para ele, de novo, um processo contra o Gilberto Kassab. E aí você lê, por exemplo, então falaram da Globo News, a Eliane Cantanhede, né, que escreve para o Estadão e está lá na Globo News, achando normalíssimo isso, que é o Alexandre de Moraes mirando os canhões contra a anistia, um processo legislativo, e ela acha que está tudo bem, tudo normal. O Alan está ali fora, tá fumando, é isso, Max? Tá fumando, mas eu tô com o Max Cardoso aqui também, para falar um pouquinho sobre as pautas do Conversa Timeline. Bom dia, Max. Bom dia, Lacombe, bom dia, Marcão, bom dia, Paula. Prazerzão estar aqui com vocês no Fio Diário. Olha, o que a gente está vendo, o Marcos, é continuidade de um processo, né? Na verdade, a conclusão de um processo que começou lá em 2018. A verdade é muito simples. O Bolsonaro era alguém fora do jogo, fora do sistema, daquele teatro das tesouras que agora já virou o teatro dos horrores, né? Que era muito... Os dois grandes agentes os dois grandes atores eram PT e PSDB, né? E você, de repente, teve ali um terceiro ator que estava fora do sistema, ganha em 2018, o que o sistema faz? Primeiro tentou eliminá-lo, né? Quando em agosto, eles percebem que o Bolsonaro tinha chance de vencer, em setembro tem a facada em 2018, mas ele acaba ganhando, e aí todo o sistema começa a se preparar para impedir a reeleição do Bolsonaro em 2022. Eles conseguem fazer isso, né? Tem todo o escândalo da USAID. Eu acho que é importante a gente voltar, sabe, e olhar a coisa na perspectiva. E aí agora eles querem impedir qualquer possibilidade do Bolsonaro vencer no futuro. E é o que a gente está vendo. Aquele julgamento da denúncia, eu acho que ele despertou muita gente que ainda estava em negação, né? Não sei se vocês já ouviram a expressão viés da normalidade. Tem até livros que falam sobre isso. Eles analisam pessoas que estão em situações muito críticas, mas elas entram em negação, né? Elas acham que está tudo normal, tudo vai se conformar, e eu acho que esse julgamento do STF talvez foi terrível, mas que talvez tenha um lado bom de despertar muita gente que ainda estava em negação, ainda estava ali achando que havia alguma normalidade no Brasil. Mas é importante as pessoas entenderem, não é uma coisa que está acontecendo agora, já são anos aí o sistema, ele se juntando, se reorganizando e agora atacando, dando lá o
o golpe final para conseguir voltar à situação antes de 2018, onde você tem ali centrão e esquerda, né, naquela simbiose, naquela prostituição mútua, onde eles vão se revezando no poder. Eles não podem aceitar que alguém fora desse sistema ali, fora do esquema deles, entre. E o que a gente está vendo agora é a conclusão desse processo. E é claro, vai aparecer um montão de gente querendo se colocar como a famosa terceira via, né? Isso daí, vocês podem ter certeza que daqui para frente é o que mais a gente vai ver pessoas querendo se colocar. Caiado, 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 leite. Caiado, Eduardo Leite. Caiado, Leite. leite, Tudo Caiado. lactose. É isso aí. São Já iguais. começou até a dar entrevista pra CNN, né? Do Olha só. bonito. E legal que ele fica em cima do muro. Não, eu não sou. Não pode ter anistia, mas também não pode ter pena injusta. Eu não sou contra, mas também não sou a favor. Vejam como eu sou moderado do centro e eu tô bonitinho aqui e não falo palavrão. Eu não sou de esquerda, mas também não sou extrema direita, né? Porque não existe Isso. direita, né? Não, só a extrema direita. É como se fosse um pagode de Satanás, né? Eu não consigo enxergar a alegria dos caras, a Pagode do indiferença Satanás. dos caras. É aquele negócio meio malemolente, aquela mistura de marasmo com indiferença. Tudo estritamente calculado. Tudo. Exatamente. Quando eu perguntei, eu estava com o Alan. A última pergunta que eu fiz pro Caiado foi, Max, se acontecer Aquela alguma entrevista. coisa comigo. A Paula Marisa estava junto, né? O Adris também acho. O Caiado me xingou na entrevista. Tava o 4 e o Caiado no meio. E eu falei, Caiado, Lacombe, falei pro Caiado, se acontecer alguma coisa comigo, posso contar com o seu microfone para denunciar abuso? Porque eu só critico o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho prazer em fazer isso todos os dias. Aí ele virou e falou, Marco Antônio, você será sempre muito bem-vindo no estado de Goiás. Isso. Convidou a gente para visitar o palácio. Chablau, Bomba Ninja. Ele jogou a Bomba Ninja e saiu da live. Mas fique sabendo, não há ditadura do judiciário. Isso, não tem. É radicalismo. Ganhamos ontem, todos nós aqui, Max, Alan e eu, da organizadora da Cláudia Piovesan. Você tem aí? Tem, 8 de excelente. janeiro, de direito penal do inimigo. Ontem foi aniversário da Ludmila Lins Grilo, fomos à casa dela, e a Cláudia Piovesan estava lá, que organizou aquela trilogia Sereis como Deus e Suprema Desordem, Inquérito do Fim do Mundo. Está lançando também este livro, está na minha livraria, não vou fazer o jabá dentro do Fio Diário, obviamente, deixo para Conversa Timeline, mas estou louco para ler. E Alan dos Santos, acabou o cigarrinho dele, está aqui. Vamos dar um beijo no Alan, então. E agora que todo mundo vai preso aqui, ó. Alan, tem que mandar a camiseta para ele, ó. A gente tem que descobrir, Alan, como que é o sonho erótico de Alexandre com você, porque não é pouca coisa não, cara. A meta tá recorrendo para segurar a onda do cara. E como é que você tá? Como é que tá o seu estado de espírito, Alan dos Santos? Olha, eu vou ser bem honesto, um pouco desolador, né? Porque a gente vai colocar 2 vídeos no início da timeline. Um vídeo é o da Débora, né? O outro vídeo é de um rapaz que estava fazendo aquelas perguntas para o povão, né? E uma senhora falando ali que o PT é muito melhor que o governo do Bolsonaro e ela não consegue elencar nada, né? É uma pobre coitada, né? Mas eu me lembro no início do Jardim das Aflições, o professor Olavo, ele dizia o seguinte, que em qualquer conversa humana existe nela encapsulada as ideias dominantes de uma sociedade. E quando uma senhora dessa fala, a gente tem que extrair a presença dessa senhora e entender a ideia dominante que existe na classe, na sociedade, e é uma ideia dominante presente numa sociedade como a brasileira. Qual é a sociedade brasileira? 88% de analfabetos funcionais. Apenas 22% da sociedade consegue entender cálculos básicos matemáticos e compreensão de leitura. Entre os formados em universidade, o número também é assustador. Eles dizem que chega a ser a 70%, 80% também, 70%, quase 80% de analfabetos funcionais. E
As pessoas que nos assistem, elas podem estar dentro desse número, mas óbvio que a maioria não. A maioria está ali preocupado com o que está acontecendo com o Brasil. E a relação entre analfabetismo funcional e o que a gente vive hoje no Brasil, ela é tão crucial que o Olavo falava que essa é a única causa do problema que o Brasil vive hoje. E as pessoas não entendem o que ele disse exatamente porque elas são analfabetos funcionais. Todas as coisas que o Olavo alertou na política, na cultura, na sociedade, na filosofia, fica incognoscível exatamente porque o receptor é incapaz de compreendê-la. E aí programas como o seu, programas como o Conversa Timeline, eles têm uma importância muito maior do que se imagina. Né? Eu entendo, por exemplo, quando o Lacombe fala, o jornalismo é contar histórias Da melhor forma possível. da melhor forma possível. E aí, como é que você resolve a equação contar histórias da melhor forma possível para um receptor que da melhor forma possível não vai conseguir compreender o que você tem a dizer? É um desafio isso. É um desafio. Exato. É um desafio A porque gente falou sobre isso hoje também, É um desafio porque quando nós éramos crianças, não Lacombe, né? Quando vocês eram crianças, eu já tinha mais de 40 anos. Quando nós Tá éramos conservado, crianças, Lacombe. Tô no formol aqui. a Lacombe tá bem zaço. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos um jornalismo diversificado, né? Ou seja, não era concentrado num lugar, ele era diversificado com pessoas de uma qualidade moral, literária e intelectual infinitamente superior à que nós temos hoje. Se você conversar com qualquer pessoa acima de 60 anos e perguntar como que era a escola, como que era a formação, quais eram as preocupações, você percebe que estamos em duas sociedades distintas. A que nós temos hoje é tribal. O que eu mais quero que o público do Fim Diário entenda é que enquanto muitas pessoas estavam ontem com o coração angustiado, vendo Augusto Cury gritar, colocando a carreira dele em jogo pela Débora, não era uma parcela. A sociedade em peso queria saber se o Corinthians, como que estava o Corinthians no jogo com o Palmeiras. Então culpa o tom, mas isso vai ser um pouco da conversa timeline. Eu nem sabia que tinha jogo do Corinthians, mas eu entendo o tom do Alan e eu acho que é inspirador ouvir programas como a revista Timeline, a Conversa Timeline, e vocês têm para entrar em contato, para saber de tudo que está acontecendo, receber informação, zap.revistatimeline.com. É isso aí, Lacombe, Alan e Max. É isso aí, para participar dos nossos grupos gratuitos de WhatsApp, zap.revistatimeline.com, vocês vão receber todos os links para não perder o Conversa Timeline, que está na regressiva já 1 minuto e 26 para a gente entrar no ar, Marcão. Boa, valeu pessoal, um beijo no coração de vocês, bom programa, boa sexta.